Olá, nesta aula finalmente eu vou falar da sociologia jurídica no contexto da emergência do Estado Democrático de Direito. Tá? Então, consideremos, né, como referências, mais uma vez, né, considerando um paradigma como um pano de fundo amplamente compartilhado, um standard, né, um padrão que conforma toda uma visão de mundo, todo um imaginário. Historicamente, o que nos leva ao paradigma político-jurídico do Estado Democrático de Direito é a ampla percepção da falência do projeto de sociedade até então estabelecido. Né? Olhando para o norte global, o projeto seria o projeto de um Estado social e também de um Estado liberal. Né? Então, como tenho dito, a história mostra, né, que realmente deu errado. No que tange ao paradigma do Estado liberal de direito, à medida em que se enfatiza a liberdade individual, lembrem-se, né? Direitos civis, fundamentalmente, liberdade de expressão, liberdade de trânsito, liberdade de propriedade. Porém, se nessa ênfase se despreza a igualdade coletiva, o que se tem, na verdade, é uma ilusão de liberdade. Daí eu ter apontado a mística da autonomia da vontade. Né? E o problema que a história nos mostrou em relação ao Estado social é que, à medida em que se enfatiza a igualdade coletiva, a ponto de se desprezar a liberdade individual, a igualdade coletiva também vai ser uma farsa. Não chega a ser uma igualdade, é outra ilusão. Então, com esses duros traumas, com essas duras lições que a própria história nos traz, o que fica perceptível é liberdade sem igualdade não é liberdade. E, né, igualdade sem liberdade também não é igualdade. É nesse sentido que eu indico a falência dos projetos de sociedade então estabelecidos. Né? Agora, essas lições históricas, elas vão ser muito pesadas, né? Muito deprimentes. Né? A transição, a emergência do Estado Democrático de Direito tem como substrato o pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Então é quando a Europa está completamente arruinada. Né? Eu pedi para que assistissem o documentário A Arquitetura da Destruição, que retrata rigorosamente Berlim completamente arruinada. Né? E todos sabemos, para muito além de Berlim, esse é o panorama da Europa como um todo. Né? Ruínas. Né? O Holocausto, especificamente, vai mostrar o colapso total da razão. Né? Um projeto de solução final que falava seriamente e queria realmente exterminar, né? Contingentes populacionais imensos. Né? Então, a partir do momento em que isso vem à tona, a partir do momento em que os países do eixo são derrotados e os aliados vencedores da guerra mostram os campos de concentração para todo o mundo, obrigam a própria sociedade alemã de então a visitar os campos e ver o que está acontecendo ali, aí o mundo se escandaliza.
né? A coisa é muito impactante, é muito chocante, é mesmo horrorosa. E talvez, fundamentalmente, por causa de todo esse horror, lembrem-se que Weber, décadas antes, já antecipou, né? Falando das jaulas de ferro da razão, falando da ambivalência ou até mesmo dos paradoxos da razão moderna. Mas quando isso fica efetivamente claro, a própria Alemanha, né, parece que se sente especialmente comprometida e vai puxar todo um novo panorama com a nova Constituição Alemã de 1945, a Lei Fundamental de Bonn. Com essa Constituição, inaugura-se o neoconstitucionalismo, né? O que é ainda uma novidade no âmbito da teoria ou da ciência do direito moderna, contemporânea. E qual é a base disso que eu estou chamando genericamente de neoconstitucionalismo? É a percepção de que as normas constitucionais são normas juridicamente válidas. São normas que têm aplicação imediata. Porque até então as constituições eram fundamentalmente simbólicas. Havia um amplo consenso, até mesmo entre os agentes jurídicos, de que as constituições eram programas políticos, ou seja, não havia força normativa. Aquelas normas não teriam como ser aplicadas. Um cidadão lesado em seus direitos subjetivos não poderia recorrer às normas constitucionais para ter seus direitos garantidos. Aquilo seria mais né? O texto constitucional seria muito mais um programa político, uma abstração, né? Mas com a Constituição Alemã de 45, essa visão vai ser superada, né? Pela visão que a partir daí vai ganhar mais e mais expressão, mais e mais visibilidade, a ponto de se generalizar, né, em todo o mundo ocidental. Qual é essa visão? É a visão típica do neoconstitucionalismo, quer dizer, as constituições têm força normativa, elas devem ser aplicadas, manipuladas pelos agentes jurídicos nas suas rotinas forenses, né? Aquelas normas vão sim poder ser aplicadas e devem ser aplicadas no caso de lesão ou ameaça à lesão dos direitos subjetivos de quaisquer cidadãos. Ainda em 45, com a ferida, né, desse colapso da razão moderna escancarada, sangrando, né, também vai ser constituída a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que vai atuar em prol da construção de uma Declaração Universal de Direitos Humanos, o que vai ser a base contemporânea do direito internacional dos direitos humanos. Então, né, a menção ao neoconstitucionalismo a partir da Constituição Alemã de 45, a menção também ao direito internacional dos direitos humanos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, inclusive, me permitam um breve parêntese, no evoluir das nossas aulas, num determinado momento, né, eu vou trazer sérias críticas ao neoconstitucionalismo e também sérias críticas ao direito internacional dos direitos humanos. Mas enquanto novidades do imediato pós-Segunda Grande Guerra, né, em perspectiva estritamente jurídica, é
exatamente o que vai dar um embasamento, um fundamento para o paradigma do Estado democrático de direito. Olha, pessoal, nesse contexto, e só nesse contexto, porque, trocando em miúdos, os estados que adotam novas constituições, que aderem ao direito internacional dos direitos humanos, são estados que pactuam, né, e que efetivamente vão se esforçar para retomar uma dinâmica democrática, marcada pelo pluralismo, pela diversidade, pelo amplo respeito à dignidade humana, né? Em perspectiva universal. E se é assim, agora, e só agora, nesse novo contexto do pós-Segunda Grande Guerra, que tecnicamente eu estou chamando de paradigma do Estado Democrático de Direito, só nesse contexto a sociedade vai sentir que existe um clima propenso, uma abertura institucional para que essa sociedade possa ocupar a esfera pública e possa demandar e possa até mesmo criticar o Estado. Por exemplo, se o direito formalmente válido não chega a se concretizar. Por exemplo, se o Estado se mostra tímido ou omisso na produção e execução de políticas públicas que poderiam ou deveriam contribuir para a superação dos processos de marginalização e de exclusão social. Ou seja, finalmente, a sociologia jurídica vai ganhar um novo perfil, porque vai deixar de ser uma ferramenta de controle social monopolizada pelo Estado e vai despontar, a partir desse momento, como uma ferramenta de denúncia, de crítica, de empoderamento, utilizado, manipulado pela própria sociedade para criticar e para cobrar do Estado. Né? Então é aí, e só aí, no paradigma contemporâneo do Estado Democrático de Direito, historicamente, lembrem-se dos movimentos sociais que vão se organizando, que começam a ter uma presença muito expressiva, pelo menos a partir da década de 1950, né? E os impactos, as conquistas dos movimentos sociais já amplamente organizados no norte global na década de 1960. As grandes conquistas do movimento feminista, do movimento negro, do movimento estudantil, etc, etc, etc. Isso é contemporâneo, né? Quer dizer, a própria organização e conquistas desses movimentos sociais confirmam exatamente esse novo perfil que a sociologia jurídica passa a ter. E nesses estados, né, pelo menos nesse arranjo do norte global, agora, por causa dessa abertura, desse clima propenso, as pesquisas no âmbito da sociologia jurídica vão florescer, vão proliferar, vão se multiplicar nesse perfil de denúncia crítica, nesse perfil de empoderamento, nesse perfil de emancipação, né, dos grupos identitários os mais variados, que finalmente ocupam a esfera pública e que exigem que o Estado atue em prol de todos esses grupos sociais. É uma conquista histórica definitiva, né? E nós, na nossa disciplina Sociologia Jurídica, de agora em diante,
vamos investir toda a nossa energia, vamos aplicar a nossa reflexão exatamente utilizando essa ferramenta, a sociologia jurídica, no paradigma do Estado Democrático de Direito, que tem fundamentalmente essa dupla função de emancipação social e de crítica ao Estado, de crítica ao direito oficial. Muito obrigado.